Nos últimos dias têm surgido sinais inesperados nos mercados e todos eles estão a apontar para algo maior, muito maior. Desde os bastidores da política, à economia até das criptomoedas, tudo está a mexer, mas quase ninguém está a fazer esta ligação e a ligar os pontos. No episódio 2 vamos abordar tudo aquilo que realmente interessa, com dados concretos e reais. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Maltinha, como é que estamos? Mais animadinhos, certo? Estamos a ter uma subida do mercado. Eu tinha-vos dito no último episódio que estava à espera de um bounce, ok? Portanto, não é nada que eu sinceramente não esteja à espera. Agora a questão é o que é que vai seguir daqui para a frente e se queres saber mais alguma coisa sobre isso, vê o último episódio que eu falo efetivamente sobre isso. Bem, eu hoje trago-vos imensas novidades aqui ao canal que seguramente vocês vão achar muito relevantes. E é exatamente isso que eu faço. Para quem não me conhece, rapidamente, o meu nome é Alex Crypto, agrego notícias, agrego dados macroeconómicos, dados on-chain, análise gráfica, tudo isso que é efetivamente mais importante. Portanto, se procuras isso, subscreve o canal e já agora carreguem no gosto, não custa nada e ajuda o canal a crescer. É uma forma também de eu perceber que estou a fazer um trabalho que vocês reconhecem, ok? Antes mesmo de avançar, uma novidade. Eu não gosto muito de andar a chilar a minha comunidade privada. Já tem lá pessoas que para mim já é um número suficiente para dizer que eu estou a fazer um bom trabalho lá também. Mas se estão a pensar em aderir à minha comunidade privada e obter conteúdo de elevadíssima qualidade e levares este mercado à séria, neste momento eu associei o desconto de entrada da minha comunidade privada ao preço de Bitcoin. Portanto, nesta altura, como o preço está abaixo dos 90 mil dólares, significa que terás um desconto de 10%, ok? Se por acaso o preço continuar a cair, e podes ver aqui na imagem os diferentes patamares, o desconto irá aumentar. Se o preço continuar a subir, efetivamente o desconto vai reduzir. E isto também é uma mensagem que eu quero passar às pessoas, que é: quando efetivamente o mercado está a cair, não devemos sair deste mercado, não devemos abandonar isto, mas encarar isto como uma oportunidade. E a minha comunidade privada é claramente uma oportunidade para melhorares o teu conhecimento e aumentares a tua taxa de sucesso. E para isso, este incentivo também aqui foi criado. Independentemente do preço, haverá sempre um desconto associado à entrada na minha comunidade privada. Ok, meus amigos? Mais na descrição deste episódio, se assim quiseres entrar. Bem, vamos então começar a falar sobre o que está a acontecer. Em primeiro lugar, os mercados começaram a reagir de uma forma positiva devido à notícia de um recuo, possível recuo, ao nível das políticas de Donald Trump. Porque nós podemos ver que, efetivamente, nós podemos ver um adiamento de tarifas que eram as mais agressivas para setores como o setor automóvel, semicondutores e farmacêutico. E em vez dele criar medidas amplas, transversais a todos os países, pelos vistos ele quer se focar apenas e só nas maiores nações com maiores superávites, ou seja, cerca de 10 a 15 países. Evidentemente que não temos ainda grande certeza se é isso que vai acontecer. As tarifas vão entrar em vigor a dia 2 de abril e, tal como diz o conselheiro económico, o Sr. Asset, ele diz que só a partir de 2 de abril é que nós podemos ter uma certa estabilidade nos mercados. The market seems to go up on days when, we haven't heard new utterances about tariffs. I think there should be clarity, absolute clarity. The president is clear that we're going to have reciprocal. Getting it now? Well, yeah, I mean, April 2nd, you're going to see the reciprocal tariffs. Between now and then, we've been in a negotiation with flexibility with Mexico and Canada, and we've got the border under control, and we're making a huge amount of progress on fentanyl. Those have both been very positive developments that were related to the tariff policy. But yeah, absolutely, between now and April 2nd, there'll be some uncertainty, but as April comes along, markets will see that the reciprocal trade policy makes a great deal of sense, and that for a lot of countries, they play by the rules. They're not going to be very upset at all at the way that the U.S. moves. Portanto, a partir de 2 de abril os mercados vão entender que isto é bom para a economia americana e que vai ajudar a economia americana e, portanto, vai haver uma acalmia e isto indiretamente ele está a dizer que os mercados, obviamente, vão reagir de uma forma positiva. Porém, até lá podemos ter alguma volatilidade. Quando foi perguntado ao vice-presidente americano o que é que ele achava, se nós podíamos ter uma recessão ou não, eis a resposta. But can you rule out the possibility, as Reagan faced in his first term in office, coming off a terrible economic calamity for the country, can you rule out a recession, even a temporary one?
Well, look, I think you never can predict the future, but I think the economy, the fundamentals of the economy are actually quite strong right now. And we'll see how this unfolds, Laura, but I think that by inducing more businesses to invest in American workers, by reshoring some of those critical supply chains, we are going to make this economy stronger over the long haul, and that is the president's ultimate goal. Ele diz de facto que acredita que a economia ainda está forte, mas ele não é daquelas pessoas que diz tal que o Donald Trump ainda estão a jogar muito à defesa relativamente às questões de uma recessão. E ele está a ser, na minha opinião, inteligente porque, efetivamente, se ele diz que vamos ter uma recessão, aí, meu Deus, é o caos total e vamos ter um colapso muito grande ao nível dos mercados. Quem é muito otimista é o secretário Lutnick, que é o secretário do Comércio. Mas reparem bem, apesar do otimismo dele, ele empurra lá bem para a frente quando nós vamos ter uma economia americana claramente pujante. Down $1 already. Yeah. You're going to see leadership that this country is missing, and this is going to be an economy that is explosive. So you're worried about someone pre-announcing? What they should announce is in the fourth quarter of 2025, this economy is going to be humming. Portanto, lá mais para o último trimestre. Agora, relativamente ao gráfico de Bitcoin, nós podemos ver que ela tem vindo a subir. Eu acho que a grande notícia deste fim de semana foi que nós conseguimos ultrapassar a Moving Average de 200 períodos, que é efetivamente relevante, mas ainda temos claramente resistências, como vocês estão a ver aqui. E eu estive a ver zonas de liquidez ao nível das shorts, onde é que Bitcoin pode ir buscar, e elas rondam entre os 98 e os 102 mil dólares. Portanto, se conseguimos ultrapassar estas resistências que podem ver aqui na imagem entre os 88 e os 90 mil dólares, nós podemos efetivamente ir atacar esta liquidez que aqui está parada do pessoal que está todo a shortar o mercado. Evidentemente que no curto prazo nós temos tido exatamente o reflexo de uma subida do ativo de Bitcoin, porque o buy pressure, como vocês podem ver aqui dos nossos parceiros da Alfractal, mostra claramente baixos mais altos aqui em informação, e neste momento a pressão de compra-venda já está positivo, ok? Agora, há uma pessoa no X, que não sei se conhecem, que se chama Alex Crypto, em que me fez este post que diz assim: neste momento Bitcoin está completamente ligada aos fluxos de entradas de ETFs. A correlação é impressionante. Portanto, se quiserem seguir esse senhor, carreguem lá no X e vocês vão encontrar @AlexCryptoPT. E podemos ver aqui nesta imagem, também dos nossos parceiros da Alfractal, que reparem bem, sempre que nós temos pressão de compra dos ETFs, reparem o que acontece ao preço de Bitcoin. E sempre que temos pressão de venda ao nível dos ETFs, reparem bem o que é que acontece ao preço de Bitcoin. Portanto, a correlação é extraordinária. E isto, mais uma vez, prova que este é um ciclo não de retalho, mas este é um ciclo institucional. E o preço de Bitcoin está onde está e caiu por onde caiu e está a subir agora como está a subir, devido apenas e só a questões de inflows dos ETFs, ou seja, de grandes instituições. Quando digo ETFs, falo no geral a nível de mercado institucional, ok? Este gráfico, por acaso, é muito interessante porque faz uma relação de Bitcoin com o VIX. E podemos ver, o VIX, atenção, é um índice de volatilidade. Quando ele sobe mais, por norma é quando os mercados estão a cair, ok? E podemos ver que estamos a fazer suporte, ou melhor, fizemos suporte numa linha de tendência macro que já vem desde 2015 e foi mais um bounce. Portanto, nós não queremos ver, obviamente, cairmos abaixo desta linha de suporte, mas é um gráfico efetivamente muito interessante. Apenas uma breve pausa para falar do patrocinador deste episódio, a NordVPN. Como vocês sabem, é parceiro já há bastante tempo do canal e é uma forma que te permite aumentar a tua proteção. Tu não andas seguramente na rua com a tua morada escrita na tua t-shirt, nem na testa, está protegida, ninguém sabe, e isso é efetivamente uma questão de segurança. E a NordVPN permite exatamente fazer isso. Protege o teu IP. Além disso, protege para malwares que tu podes encontrar enquanto navegas na internet. E se isto não é suficiente, meu amigo, tens uma garantia de reembolso de 30 dias. Podes utilizar em 10 dispositivos, portanto dá para toda a gente, até para o vizinho e para a vizinha, se assim entenderes. Portanto, eu recomendo, aumenta a tua proteção, a tua privacidade. Tens que ter uma VPN. Para quem anda a navegar na internet, não faz qualquer sentido não termos uma VPN. Agora,
O Fed, não nos podemos esquecer o que é que está a acontecer, certo? Nós tivemos uma notícia a dizer que o quantitative tightening está a diminuir, mas continua. E nós podemos ver aqui por este gráfico que efetivamente tivemos uma inversão na tendência de descida. Quando eu digo tendência de descida é pressão de venda, mas ainda estamos em níveis negativos, ou seja, de cerca de menos 10%, ok? Mas isto efetivamente é algo que começa a trazer algumas consequências no mercado, neste caso positivas, mas a pressão de venda, eu ando muita gente a dizer o quantitative tightening terminou. Não é verdade, o quantitative tightening continua e precisamos manter os pés no chão relativamente a este catalisador muito bullish para o mercado. Até porque, normalmente, a fase mais explosiva para Bitcoin é quando nós temos claramente uma política de quantitative easing que é visível aqui por este gráfico que podes constatar também na imagem. Agora, há fatores que são preocupantes no curto prazo e nós não podemos esquecer aquilo que está a acontecer. A Universidade de Michigan está a apontar claramente para o aumento da inflação. É verdade que o Fed não está muito preocupado com isso, certo? O New York Fed Survey também aponta para um aumento da inflação e a nível global nós podemos ver que o Global GDP relacionado com as taxas de juros tem vindo a cair, efetivamente, e que a maioria dos bancos centrais tem vindo a cortar as taxas de juros, ok? Se a inflação continuar a subir, poderemos ter uma inversão nesta política. Ou seja, neste momento os bancos estão a dizer assim: meus amigos, eu acho que estamos numa altura em que precisamos de reduzir as taxas de juros, começar a apoiar indiretamente as economias, certo? Mas se esta inflação, como eu acabei de referir há pouco, continuar a subir, efetivamente não vai ser bom para estas decisões fundamentais para o desempenho dos mercados. Aliás, nós estamos numa fase muito interessante e vocês podem ver estas caixas aqui a verde. Quando nós temos esta relação do GDP com as taxas de juros a cair e temos os bancos centrais a cortar as taxas de juros, ou seja, a tendência de corte das taxas de juros, por norma está associado a recessões. Por norma está associado a recessões. Nós não temos qualquer recessão, ok? Mas reparem aquilo que disse o vice-presidente americano, não quis excluir esse cenário. Donald Trump também não quis excluir esse cenário, mas é algo que continua ainda aqui na sombra dos mercados. Portanto, muita atenção a ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Se nós não tivermos uma recessão, significa apenas e só que o Fed cumpriu com a sua palavra, cumpriu com o seu mandato, que é uma soft landing, e isso efetivamente será tirar o chapéu a Jerome Powell e toda a sua equipa. A nível do emprego, nós continuamos a ter problemas. O setor privado continua a não contratar e estamos em níveis semelhantes à grande crise económica de 2008 ou à grande crise ali do início do século. Portanto, são dados que ainda são preocupantes para já e por causa que eu não quero que as pessoas entrem em euforia, porque ainda não há dados macroeconómicos que apontem exatamente para isso e o foco no fundamento é essencial e dados concretos é essencial. Eu espero que já tenhas carregado no gosto, porque eu estou-te a dar informação muito relevante. Não custa nada, subscreve o canal, comenta, partilha, ok? Faz essa parte que ajuda o canal a crescer. E temos outro player, que é um player muitíssimo importante, que é o Japão. Apesar da economia do Japão não ser tão grande como a americana e como a chinesa, neste momento nós temos uma inflação que está em 3% no Japão. E isto efetivamente é muito relevante porque marca o 35º mês consecutivo acima da meta de 2%. E nós sabemos que as taxas de juros japonesas, se por acaso continuarem a subir, neste momento estão em 0,5%, se começarem a subir para 0,75% ou 1%, não é um bom sinal para os mercados, porque há muita gente que ia buscar liquidez ao Japão para depois, obviamente, operar nos mercados. Agora, relativamente ao SP500, nós estamos a verificar algo interessante. Historicamente, se as ações caíssem mais de 5% em média nos próximos 150 dias, a economia americana estará em recessão. Entretanto, se as ações recuperarem todas as perdas anteriores dentro dos próximos 120 a 150 dias, uma recessão vai ser evitada. Noutras palavras, isto significa o quê? Que quedas prolongadas no mercado das ações
geralmente precedem crises económicas. No passado, as ações tendem a atingir o pico cerca de 6 meses antes do início de uma recessão oficial. E é os mercados que vão exatamente ditar o futuro da economia e não o contrário. Portanto, muita atenção. Se nós atingirmos um fundo, neste caso no S&P 500, significa que uma recessão vai ser evitada. Agora, se nós continuarmos a cair com o S&P 500, meus amigos, preparem-se que provavelmente nós vamos ter uma recessão a surgir. Até porque, ao nível da sazonalidade, um fundo já pode ter sido feito. Nós podemos ver que, por norma, costuma acontecer em março e a partir daí nós temos uma recuperação. Mas para isto tem que significar que não vamos entrar em recessão. Este gráfico, vocês podem ver claramente que nos últimos 20 anos a sazonalidade significa um março em queda e a partir daí abril bullish, maio bullish e depois uma certa estagnação durante todo o verão, até depois em agosto costuma arrancar um bocadinho. Mas nos últimos 20 anos é exatamente esta tendência que março é efetivamente um mês muito, muito chato. E o que pode ter levado também a esta queda dos mercados foi o que está a acontecer a nível do pessoal estrangeiro, que acabaram de vender inúmeras ações americanas num ritmo tremendamente elevado que já não víamos desde março de 2023 e também desde março de 2020. Cá está a questão de março, por norma, não ser um mercado muito, muito bullish, ok? E podemos ver que neste momento 90% dos índices de ações estrangeiras superaram as ações americanas nos últimos 21 dias. É a maior percentagem desde o mercado em baixa de 2022. E isto pode significar efetivamente um esgotamento da queda, porque isto também não continua a subir, não costuma passar os 90%, e vocês podem ver nos últimos anos que isto efetivamente não acontece. Até porque o sentimento de baixa está pela quarta semana consecutiva acima dos 55% e superou oficialmente o recorde anterior de 3 semanas que já não acontecia desde 2009. Portanto, a nível de sentimento, meus amigos, o mercado está num fundo completo. Por causa disso é que eu tenho-vos andado a dizer que é perfeitamente normal nós termos um bounce, está esgotada a queda, a questão é saber se é um bounce ou se é uma recuperação efetiva, e eu não tenho uma bola de cristal, só apenas vos posso mostrar os dados para vocês também tirarem as vossas próprias conclusões. E este gráfico, por exemplo, é muito interessante, porque o S&P 500 agora caiu 10%, e recuos entre os 5% e os 10% normalmente são rápidos, demoram menos de 60 dias. Por outro lado, movimentos de 10% para 15% de queda são efetivamente mais prolongados. A maioria, ou seja, 66%, demora cerca de 60 dias para ser reproduzida, ou seja, significa lá para meados de maio. Ou seja, se nós tivermos uma queda de 10 para 15% do S&P 500, provavelmente ela vai acontecer lá entre abril e maio, provavelmente lá para maio, ok? Agora, ciclo do S&P 500. Eu nunca tinha visto este gráfico, portanto o crédito é do CryptoCon e é muito interessante, porque pelos vistos o S&P 500 costuma fazer ciclos de 25 anos. Ok? E podemos ver exatamente isso neste gráfico. E depois faz uma pausa de cerca de 9 anos. Tem sido assim desde os anos 70. A última pausa foi de cerca de 12 anos, mas foi nos anos 30. E nós neste momento podemos ver que estamos a meio, digamos assim, ou um pouco mais do que meio, do ciclo de 25 anos. E se a história se repetir, significa que nós vamos ter um topo, provavelmente lá para 2034. Certo? E como é que isto pode acontecer? Evidentemente podemos ter retrações, certo? Mas quando a liquidez se a liquidez continua a entrar nos mercados ao ritmo que tem acontecido nos últimos anos, é perfeitamente normal vermos uma possibilidade desta de atingir um topo só lá para 2034. Isto, muito pouca gente está a falar sobre isto. Isto seria completamente atípico para a quantidade de análises que estão a ser feitas que se prevê uma recessão, mas talvez o que é atípico é aquilo que poderá acontecer. Isto efetivamente seria muito bullish para o mercado também das criptomoedas. Portanto, segundo a opinião do CryptoCon, nós estamos nesta fase e ainda de 2024, certo? Como é óbvio, e vamos ter um novo topo em 2028 e depois mais um em 2034 e só depois então a queda vai começar, que vai durar até 2041. Pronto, esperemos estar todos vivos para ver isto, ok? Agora, o que é que pode levar o mercado a ter apenas uma correção, não ser um bounce e entrarmos em nova tendência de alta até 2028? Por exemplo, os fundos de pensão estão neste momento posicionados com cerca de 105 bilhões de dólares
preparados para entrar no mercado americano, segundo uma política de rebalanceamento mensal e trimestral. Isto é o valor mais alto desde o crash de Covid em 2020. É muito, muito dinheiro que efetivamente pode alavancar todos estes mercados. Aliás, JP Morgan diz que há uma estimativa de 135 bilhões de dólares, estes ainda são mais otimistas, para comprarem ações para rebalanceamento no final do trimestre, janeiro, fevereiro, março, que casa exatamente com a entrada das tarifas, com um esclarecimento e com o fim, provavelmente, da incerteza que estas tarifas todas estão aqui a surgir. Isto, efetivamente, é muito bullish se casar tudo e se alinhar tudo e os planetas ficarem todos alinhados. Portanto, muita atenção aos próximos dias, vamos olhar para os gráficos, continuem a acompanhar aqui o canal para ficarem a par de todas as novidades. Espero que já tenhas carregado no gosto, caro amigo. Outra notícia muito relevante é o que está a acontecer na China, porque, segundo o principal emissor de ETFs de Hong Kong, eles dizem que a China está a apresentar uma mudança para Bitcoin e criptomoedas. E eles dizem que há um movimento subtil, mas real, do governo chinês em direção à reabertura de Bitcoin e dos seus ativos digitais. O chefe de investimentos do grupo Jupiter Zhang destacou que as conversas com reguladores chineses e os avanços com Hong Kong apontam para uma reavaliação da postura nacional sobre as criptomoedas. As autoridades chinesas também sinalizam a abertura regulatória. Há 2 anos atrás, o Sr. Yifan Yi, CEO da Red Day Technology, diz que havia uma probabilidade zero, ok? Subscrevo, zero, para a China reverter a política de ban que tem relativamente a Bitcoin e às criptomoedas. Hoje, ele põe em cima da mesa 50% de probabilidade que haverá uma flexibilização desta política, o que efetivamente é muito, muito bullish. Não se esqueçam que é a segunda maior economia do mundo. E também dizer que o Partido Comunista Chinês, na sua parte, digamos assim, comunicacional, disse que Bitcoin é muito volátil para ser uma moeda, mas tem valor de investimento, caros amigos, ok? Portanto, as coisas estão mesmo a mudar para a China. E se oficialmente eles estão a banir a Bitcoin e as criptomoedas, nós já sabemos, até pela quantidade de mineração que é investida, que é minerada por parte da China, que a política efetivamente está a mudar e que eles terão todo o interesse, até para competir com os Estados Unidos, que já sabem que está muito bullish relativamente a Bitcoin. Outra grande notícia, grande destaque, qualquer uma destas devia fazer só a capa deste episódio. O FMI reconhece oficialmente Bitcoin como ativo de reserva. Pronto, a notícia é um bocadinho exagerada, pronto, o título é sempre assim, ok? Mas vamos ver o que é que aconteceu. Surgiu uma nova diretriz em que classifica Bitcoin e criptomoedas semelhantes como ativos não produzidos, não financeiros. O que é que isto significa? Que o FMI atribuiu às criptomoedas o mesmo status estatístico de recursos naturais, como terra, água, florestas e jazigas minerais, que a economia não cria diretamente, mas utiliza como valor económico. Agora, os países vão poder tratar transferências internacionais de Bitcoin como aquisições ou vendas de ativos de capital e vão incluir esses dados nas estatísticas globais como qualquer outro ativo de reserva. Portanto, Bitcoin vai neste momento poder estar no balanço, digamos assim, dos diferentes países que assim entenderem. Isto é o FMI que está a dizer, o que efetivamente é muito, muito bullish. Eles também falam sobre as stablecoins, que consideram stablecoins instrumentos financeiros tradicionais, não podiam ficar para trás. Os Estados Unidos estão claramente a apostar em stablecoins, portanto o FMI obviamente que não poderia continuar a ter aquela narrativa, digamos assim, que isto não existe, que é apenas e só uma coisa negativa. É curioso ver o que é que eles vão dizer a São Salvador, a El Salvador, e nomeadamente ao que disseram também Donald Trump para não apostarem em Bitcoin, o que é que eles vão dizer daqui para a frente. E outro avanço significativo é o reconhecimento que eles dão à mineração e ao staking. Segundo o FMI, estas operações são formas legítimas de prestação de serviços e as suas receitas, como recompensas de staking, devem constar como rendimentos correntes semelhantes e a dividendos de ações. Estas medidas reforçam a legitimidade das criptomoedas e abrem portas para a maior adoção institucional e estatal a nível mundial. E isto é muito significativo. Eu lembro-me quando Bitcoin era uma piada, certo? Quando Bitcoin era rejeitada, quando Bitcoin era considerado um scam. Neste momento já temos o FMI a dizer não, isto é coisa a séria, ok? Meus amigos, como isto mudou, certo? Ok?
Pronto, outras notícias rapidamente. Michael Saylor avança com mais uma compra, já detém cerca de 500 mil bitcoins em custódias. BlackRock vai lançar o seu ETF, entre aspas, na Europa, que é o tal ETP europeu. Portanto, vamos ver também mais pressão de compra, neste caso institucional. E também a BlackRock diz que o ETF de Ethereum está de facto a ter um desempenho péssimo e que está à espera que o SEC aprove o staking de Ethereum para provavelmente as coisas mudarem. E se de facto nós tivermos essa aprovação, pode ser, em conjugação com a mudança da política do Fed em que termina o seu quantitative tightening, pode ser de facto o catalisador para a tão esperada e desejada e ambicionada alt-season. Meus amigos, eu espero que tenhas carregado no gosto, subscrito o canal. Foi um excelente episódio na minha opinião. Vemos numa próxima. Beijinhos e abraços.